O presidente dos Estados Unidos da América não é só o líder do país, ele é um líder mundial. Suas decisões impactam a vida de pessoas no mundo inteiro. E é por essa razão que as eleições americanas despertam tanto interesse. Na última terça-feira, a maior democracia do mundo foi às urnas. E essa decisão está em jogo vários assuntos da pauta mundial. Para discutir esse tema, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber o diplomata Diego Araújo Campos. Diego é dos quadros da diplomacia brasileira, ele foi assessor internacional da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ele é secretário executivo do Grupo Parlamentar Brasil-OCDE e é também assessor da presidência da Apex, que é a Agência Brasileira da Promoção de Exportações e Investimentos. Diego, muita satisfação de tê-lo em nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Gilvander. É uma honra estar aqui no programa. Só gostaria de explicitar, antes de iniciarmos, que as opiniões aqui expressas são minhas opiniões de cunho pessoal e não refletem necessariamente aquelas do Ministério das Relações Exteriores e da Apex Brasil. Vamos analisar os fatos. Joe Biden ou Donald Trump? As apurações continuam lá nos últimos 6 estados que faltam totalizar os seus votos. E o mundo inteiro está de olho aí no resultado final das eleições americanas. Diego, esse resultado, na verdade, ele traz um impacto muito grande para a ordem política mundial. No meu ponto de vista, ali a partir da eleição de Donald Trump, há 4 anos atrás, nós tivemos uma mudança radical na ordem política mundial, que isso repercutiu em vários países. Então, no seu ponto de vista, está em jogo essa ordem? Eu acredito que a ordem mundial, não é, ou o sistema internacional já está mudando, ou já tem mudanças significativas que têm ocorrido nos últimos anos. Essas mudanças, elas nasceram justamente de ações de políticas internas, de políticas nos Estados Unidos, em países como a Hungria, Polônia e até mesmo do Brasil. Alguns analistas políticos falam que essas mudanças são derivadas, ou derivadas eu não diria, mas caracterizadas por um nacional-populismo, expressão da qual eu não compartilho. Mas só estou deixando explícito aqui porque muitos analistas políticos acabam falando que justamente são políticas caracterizadas justamente por um nacionalismo, ou seja, a defesa incessante dos interesses nacionais, pelo menos daqueles interesses que esses grupos consideram como essenciais para a nação, e também populista. Por que populista? Porque tem um diálogo maior ou uma interação maior com o povo sem intermediários, o que acaba indo de encontro ao establishment político nesses países e afetando diretamente aquela ordem que a gente conhecia, aquela ordem oriunda do fim da Segunda Guerra Mundial, baseada no multilateralismo, na defesa de ideais e princípios, não é? Como a não intervenção em outros países, a defesa incessante da paz, ou seja, princípios que estão na Carta da ONU, por exemplo, na Carta da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, de forma muito resumida, sim, ao princípio de um posicionamento de grupos internamente em países, como eu citei aqui, dei exemplos, não apenas nesses países, que contestam essa ordem global que emergiu no fim da Segunda Guerra Mundial. Do meu ponto de vista, Donald Trump, na verdade, ele é uma consequência, né, e não causa da política americana, da ordem política americana. Eu concordo. É uma consequência da divisão que vemos hoje na sociedade americana. Dessa divisão entre vermelhos, ou seja, republicanos, e democratas,
que são ali da cor azul, né? Ou seja, o vermelho e o azul, a polarização entre o urbano e o rural, a polarização étnica que temos aí muito forte hoje em países como os Estados Unidos, né? Tivemos aí protestos recentes, significativos pela morte de integrantes, por exemplo, de grupos pertencentes a etnias específicas, não é? Então, sim, há essa polarização, essa divisão, e grupos que se sentiam, ou setores da sociedade que se sentiam excluídos pelo establishment político tradicional, tiveram ou se sentiram representados pelo Trump. Isso é inegável. Podemos ver agora que, embora a eleição não esteja definida, o Trump teve uma votação significativa da população. Mas, repito, ele ainda está representando uma parcela significativa da população, caracterizando justamente essa polarização da sociedade, como eu dei o exemplo do rural versus urbano. Rural tem uma primazia aí de apoio ao Trump, em termos gerais. E o urbano, por exemplo, apoio ao Biden, do Partido Democrata. Pelo número de votos já apurados, percebe-se aí que o trumpismo está muito forte, né? É um número de votos bastante interessante, né? Não, a onda azul acabou não acontecendo e o trumpismo ele resiste a tudo, ele está forte ali, arraigado no extrato social americano. Sim. E isso, perfeita observação, isso se reflete na realidade das eleições atuais. O presidente Trump, o atual presidente norte-americano do Partido Republicano, ele está com pelo menos 68 milhões, 69 milhões de votos. Ou seja, ele teve... Mais votos que a eleição passada. Mais votos do que na eleição passada. Então, isso só ratifica o que você acabou de dizer agora. Ele tem mais apoio até, ainda que não ganhe, ainda que não leve às eleições, ele tem mais apoio, inegavelmente, do que nas eleições passadas. E faço uma observação importante, mais apoio, inclusive, em grupos que geralmente votavam contra o Trump ou os republicanos, como, por exemplo, os latinos. A votação entre os latinos melhorou para o Trump. Ter levado a Flórida, por exemplo, ter tido a maioria dos votos na Flórida, exemplifica o que eu digo, que é um estado que tem uma massa significativa de imigrantes latinos. Essa polarização extrema, inclusive a polarização na sociedade, ela é um fato nos Estados Unidos antes do Trump, não é isso? Porque no Brasil, essa polarização no Brasil, ela foi construída antes também do Bolsonaro. Ali, o PT iniciou esse processo de polarização. Foi um processo de colocar aí ricos contra pobres, sul contra norte, essa coisa toda. E nos Estados Unidos, essa polarização, ela acentuou-se com o Trump ou ela já existia antes do Trump? Ela já existia. E isso, se formos estudar, sem querer me estender aqui em história dos Estados Unidos da América, se a gente for pegar, por exemplo, a história americana, ela é toda feita pela polarização. A Guerra Civil Norte-Americana, por exemplo, Norte, Sul. E dessa guerra, por exemplo, surgiu o sistema, ou foi a origem do atual sistema de delegados norte-americano, do sistema político norte-americano, não é? Por que isso? Porque eles precisavam nos Estados Unidos, na visão ali, iniciar o que? Um equilíbrio, por exemplo, político entre o Norte e o Sul, no pós-guerra civil. E isso se reflete, ou foi a origem do sistema que temos hoje. Porque nos Estados Unidos, você sabe melhor do que eu, quem tem a maioria dos votos nem sempre leva a presidência dos Estados Unidos, não é? Você precisa lá o quê? Obter pelo menos 270 votos de delegados, né? O apoio de 270 delegados, não é? Num total, se eu não me engano, de 538, ou cerca de 538 delegados do total. Então, isso mostra o quê? Uma diferença significativa do Brasil. Mas isso também mostra o quê? Isso só ratifica um aspecto importante do sistema eleitoral norte-americano que mostra essa divisão que você acabou de dizer agora. E na sociedade isso se reflete também, não é? Os Estados Unidos também, eles sempre tiveram uma marca, não é, de etnias específicas. Tanto é que o americano, isso fica muito
muito claro no melting pot, né? Quando a gente fala melting pot, dessa miscigenação em regiões específicas dos Estados Unidos, como Nova York, por exemplo, mas não se resume a Nova York, tá? Nos Estados Unidos a gente ainda tem essa ideia do quê? Do ítalo-americano, por exemplo, né? A pessoa se identifica como italiana, né? De origem italiana, mas americana, não é? Tem a cidadania americana. Isso daí se estende para outros grupos. Isso mostra também uma divisão da sociedade, que algumas vezes, eu concordo, vai para extremos, não é? E vai para rivalidades que acabam levando a conflitos diretos, não é? E violentos. Isso também marca a história norte-americana com certos grupos que pregam essa violência, etc. Certo. Diego, no meu ponto de vista, essa rivalidade da sociedade, ela era um movimento silencioso. Essa rivalidade, ela sempre existiu, né? As instituições, alguns mecanismos da democracia conseguiram apaziguar aí durante décadas essas rivalidades. E elas voltaram a se acentuar nessa nova ordem, nesse novo momento. Como é que você vê isso aí? Esse é um movimento de baixo para cima ou é um movimento dos líderes para baixo? Eu diria que esse é um movimento, como eu já cheguei até a mencionar aqui, de baixo para cima. É justamente o quê? São grupos políticos, no caso dos Estados Unidos, grupos liderados pelo Trump, por exemplo, que deram voz a setores da sociedade que não se sentiam representados pelo establishment político. Algo muito parecido com outros países também. Então, esses grupos que se sentiam excluídos, por exemplo, aqueles grupos em massa que estavam desempregados nos Estados Unidos, não é? Que acusavam outros países de roubarem fábricas, empregos dos Estados Unidos, eles acabam dando voz a setores políticos que se dizem anti-establishment, mas que na prática a gente não tem tanta certeza assim, dependendo da ação política que ele vai adotar no poder. Sim. Uma das críticas aí que se faz ao comportamento desses líderes é justamente esse diálogo direto com essas comunidades, esse diálogo direto sem respeitarem as regras institucionais. A crítica é feita justamente que essa forma de ação no exercício do poder, no exercício de mandato, acabam causando aí, digamos assim, estragos na democracia. É um ponto de vista. Alguns grupos realmente temos que tomar cuidado que vão tentar demonizar também e falar do presidente Trump, sem querer aqui tomar partido Biden-Trump, por favor, não é isso. Essa é a nossa análise, mas sem partido. Mas alguns grupos vão tentar demonizar, falando que o Trump ameaçou a democracia. E do outro lado também é verdade. Vão falar que o Biden não está preparado, que vai seguir uma política externa que foi fraca, do Barack Obama, etc. Estou dando apenas aqui exemplos. Não estou defendendo aqui, repito. Político, discursos políticos, justamente de demonização do outro. E aí entra justamente o quê? Que alguns grupos, principalmente dos setores democratas, acabam o quê? Criticando o Trump, afirmando que ele seria uma ameaça à democracia. Isso ficou muito forte aqui, essa crítica agora. Por quê? Porque o Trump tem anunciado, isso daí ele anuncia, que as eleições norte-americanas, por exemplo, têm sido fraudadas. E o Biden, por exemplo, ele já faz um discurso contrário, defendendo a democracia. Veja aí, justamente nesse ponto aí, ó, ele é uma ameaça à democracia, ele está acusando o nosso sistema eleitoral, como é que pode isso? Então fica essa guerra de poder, não é? Essa guerra de narrativas, e essa narrativa entra justamente no que a gente falou aqui há pouco, justamente nessa polarização, um acusando o outro. No próximo bloco, nós vamos discutir a possibilidade de judicialização nas eleições americanas. O Análise dos Fatos tem a satisfação de discutir as eleições americanas com o diplomata Diego Araújo Campos. Diego, faltam aí 6 estados divulgarem os seus resultados. O presidente Donald Trump vem perdendo aí, há uma diferença na Geórgia já a favor do Biden, a Pensilvânia também caiu muito o número de votos, e ele tem já feito aí 2, 3 discursos propondo e anunciando que vai pedir aí a paralisação da contagem dos votos em alguma desses estados, que vai à Suprema Corte, a possibilidade das eleições serem judicializadas? Olha, para ser bem direto,
há essa possibilidade. Agora, a outra pergunta. Terá uma consequência significativa para as eleições essa judicialização? Eu digo isso pelo simples fato. Eu vou parafrasear aqui, isso foi uma crônica de um problema anunciado, não é? Por quê? Porque qual é o problema central dessas eleições, na visão do Trump, não é? E dos grupos que apoiam o Trump, dos grupos políticos? As eleições pelos Correios. Alguns estados americanos, por exemplo, só aceitam votos pelos Correios. E o Trump, na visão dele, ele está desde as eleições, já estamos nas eleições, mas desde o início das eleições, ele critica esse sistema de votação pelos Correios, o que não é possível pelo Brasil e sabemos disso. Então, ele tenta justamente desqualificar, não é, esses votos pelo correio, até mesmo judicializar para impedir a contagem, de forma a parar um incremento ou um aumento dos votos para os democratas, para o Biden. Por quê? Porque o Biden fez justamente o contrário. Ele, durante as eleições, estimulou o voto dos democratas pelos Correios. Então, temos uma divisão aí, voltando àquela polarização ainda da sociedade americana que falávamos no bloco passado. Temos o quê? Os democratas votaram em massa pelos Correios e os republicanos votaram em massa presencialmente. Correto. Quando a gente faz essa análise que os democratas votaram em massa pelos Correios, a gente já pode aí até fazer uma projeção que o favoritismo, então, nessa reta final, nos 6 estados que faltam serem apurados, seria do Biden. Aí vem o meu debate com você. A crítica ao Donald Trump, que ele desafia as instituições, que ele desafia a ordem legal. Digamos o seguinte, a votação pelos Correios é uma votação legal, ela é autorizada e permitida, entendeu? Então, no momento em que ele lança dúvidas, no momento em que ele faz uma crítica e propõe essa judicialização, ele está, na verdade, causando um desequilíbrio, inclusive, no processo eleitoral americano. É a posição dos democratas. É justamente os democratas e, inclusive, alguns grupos, alguns setores, como alguns senadores republicanos já chegaram a afirmar mais ou menos isso. Sim. Se contrapondo, não é, à ideia justamente de fraude nas eleições. Porque hoje, praticamente, seria impossível falar que é algo ilegal. Mas o Trump não fala de ilegalidade, pelo que eu tenho ouvido. Sim. Posso estar errado, mas fala de fraudes. Tanto é que ele tem entrado em alguns estados e perdeu em 2, salvo engano, justamente tentando paralisar, alegando que alguns votos teriam sido fraudados, por exemplo, e principalmente aqueles votos que chegaram pelos Correios. Certo. Ora, ainda na perspectiva da judicialização, esse tema não é controverso apenas para a gente aqui no Brasil. Para a nossa compreensão também para a compreensão dos norte-americanos. Sim. Porque, como eu falei, o próprio sistema norte-americano ali, recebe mais votos, nem sempre leva. E na justiça americana não é muito diferente. A gente não sabe se essa questão for realmente levada à Suprema Corte, os efeitos ou as consequências para a prática eleitoral, quais são essas consequências? Seria impossível agora a gente relatar ou fazer esse exercício de clarividência, seria mais ou menos isso. Correto. Então vamos lá. Se votar pelo correio é legal, é permitido. A questão da pandemia deve ter ampliado aí essa procura pelos votos pelos correios nos estados. Então, assim, a crítica do Trump não é mais ou menos aquela questão, a democracia só vale se eu estiver ganhando, se eu não tiver, eu vou tumultuar? Poderia ser interpretado de certa forma, sim. Porque o próprio presidente Trump já afirmou que não é um bom perdedor. Não sou eu que estou dizendo e não é uma crítica. É apenas uma constatação do que ele já afirmou. Num pronunciamento que fez recentemente, por exemplo, o Trump, ele parecia um tanto incomodado e nervoso, o que não é da personalidade dele, mostrar insegurança, mostrar, digamos assim, um certo nervosismo. Então você já percebe uma preocupação exacerbada, principalmente hoje, por exemplo, em que o Biden ultrapassou há poucas horas, né, na contagem dos votos, o presidente Trump no estado central para a votação, que é Georgia. Sim. Então, isso claramente preocupa o presidente Trump, essa virada, o que pode acontecer, obviamente, em outros estados também. Tradicionalmente, nas eleições americanas, o candidato derrotado é o primeiro a se pronunciar
reconhecendo que perdeu as eleições. Então, isso dá à democracia americana uma estabilidade muito grande, exemplo para o mundo inteiro. O Trump quebra essa regra e antes da divulgação dos resultados, no momento em que não está favorável para ele, ele já aponta que houve fraudes e que ele ganhou as eleições sem ter ainda o resultado final, né? É muito conturbada essa situação, né? Sim, mas aí a gente analisa a É um característica. jogo político, é o jogo político dele. O jogo político dele é uma característica pessoal dele de governar. Porque o Trump em si, a forma, de novo, não é uma crítica, mas é apenas uma constatação da realidade. A forma do Trump governar é uma forma um tanto imprevisível. Você não sabe, muitas vezes, e qual peça do jogo de tabuleiro ele vai mexer naquele momento. Então, essa é uma característica dele. Não é novidade agora. Ele apenas está atuando até com coerência, com base na forma de governar, que ele tem implementado o estilo, digamos assim, Trump, que muitos falam pela imprevisibilidade. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, no âmbito da política externa. Quem poderia imaginar no começo do governo Trump, por exemplo, e até em outros países também, que o Trump adotaria e teria sucessos significativos, eu diria, e inegáveis, na política externa norte-americana, nas negociações dos israelenses com países árabes, por exemplo, países muçulmanos como um todo, não apenas árabes. Não é? Devemos lembrar que os Estados Unidos tiveram muito sucesso nas negociações dos israelenses com os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, não é? Com o Sudão na África, por exemplo, e etc. Correto. Alguns estados, a justiça já negou aí a paralisação ou o impedimento da apuração dos votos que vêm pelos Correios, né? Então, a tendência é que o presidente Trump vá realmente à Suprema Corte. Chegando na Suprema Corte, qual que é a sua visão? De novo, a imprevisibilidade. Sim. Seria impossível afirmar. Mas faço uma ressalva aqui para deixar os telespectadores, não é, os ouvintes, quem assiste o programa, sempre com o ar da dúvida, que é importante para qualquer analista político, para qualquer pessoa crítica, não é, que faz análise dos fatos. Sim, sim. A Suprema Corte tem maioria conservadora. Salvo engano, são 6 juízes conservadores. Sim. E devemos salientar que em qualquer Corte Suprema do mundo, claro, a parte judicial, ela deve prevalecer. Mas nós sempre temos ali um viés, ainda que pequeno, do político. E esse político, a gente não sabe até que ponto pode influenciar no aspecto judicial, não é? Sem querer falar aqui que a Corte Suprema ela vai tomar decisões embasadas em questões políticas. Mas o que eu quero dizer é que a maioria hoje da Suprema Corte norte-americana, ela é uma maioria conservadora. E a gente não sabe na prática até que ponto isso pode influenciar uma decisão. Toda essa situação pode levar aí algumas semanas para que o mundo conheça o resultado das eleições americanas, né? Pode, inclusive, se repetir o que ocorreu naquela época com George W. Bush, que foi a questão da judicialização ali dos votos da Flórida, não foi isso? Judicialização, isso. Dos votos da Flórida. A eleição atual não é muito diferente, ela pode se estender por semanas, até por meses, dependendo, de novo, da judicialização. Se a questão for levada realmente para a Suprema Corte, então, sim, temos a imprevisibilidade. Seria leviano agora afirmarmos que o Biden, embora muitos digam que é o favorito, vai realmente levar a eleição atual. Tudo indica que ele é o favorito, pelo que estamos, né, observando até agora. Mas a reviravolta nesse cenário sempre é possível. No próximo bloco, nós vamos discutir como é que ficam as relações dos Estados Unidos com o Brasil a partir do resultado dessas eleições. Enquanto estamos nesse debate, nós tivemos acesso aí aos números da Pensilvânia e da Geórgia, onde apontam aí já uma ultrapassagem do candidato democrata Joe Biden sobre Donald Trump, uma pequena diferença. Eu tive acesso durante essa semana a 2 relatórios de bancos e consultorias brasileiras que apontam ser mais vantajosa para o Brasil uma eleição do democrata Joe Biden. Por quê? Porque, na verdade, os países emergentes teriam mais possibilidade de receber investimentos aí num novo pacote de estímulo. Eu diria que... Posso? Pode. Eu diria que, para o Brasil, independentemente de Biden ou Trump,
não há tanta diferença assim quanto se tem alardeado pela mídia. Por que isso? Porque as relações já são sólidas entre Brasil e Estados Unidos. A história tem alguns sobressaltos, mas você vê que são relações perenes, os Estados Unidos são o parceiro estratégico histórico do Brasil e nós temos um importante comércio com os Estados Unidos. E devemos lembrar que é o nosso segundo parceiro comercial, é o maior investidor hoje direto no Brasil, salvo engano. Então, tivemos um anúncio agora, por exemplo, um memorando de entendimento que anuncia $1 bilhão, a possibilidade de investimentos de $1 bilhão em setores estratégicos da economia brasileira. Então, é um parceiro importante. No caso específico, se Trump vai ganhar ou se Biden vai ganhar, a única questão que eu faço uma observação é a seguinte: pontualmente, o governo americano com Biden deve pressionar, digamos assim, de certa forma, o Brasil em alguns pontos importantes para a pauta democrata, ou para a atual pauta democrata, como, por exemplo, meio ambiente e mudanças climáticas. Sim. Eu vejo a possibilidade, por exemplo, de uma volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Vejo uma certa pressão, talvez, mas muito possível, uma certa pressão dos americanos, se o Biden ganhar, quanto à questão das queimadas na Amazônia. Então, essas questões pontuais, sim, mas, no geral, eu não vejo sobressaltos ou mudanças significativas. O presidente Jair Bolsonaro, no meu ponto de vista, estabeleceu com o presidente Donald Trump uma relação que foge ali do campo da impessoalidade, como devem ser as relações dos líderes mundiais, isso no meu ponto de vista, lógico. E passou ali para uma relação pessoal e, no meu ponto de vista, uma relação de quase submissão, né? Também, no meu ponto de vista, eu quero a sua análise como diplomata, o Brasil não ganhou tanto quanto foi anunciado que ganharia. Como é que vai ficar essa relação se o democrata vencer? Né? O presidente sempre anunciava que essa sua relação com o Donald Trump traria muitos benefícios para o Brasil. Do meu ponto de vista, não trouxe. Eu queria que você também analisasse esse meu ponto de vista. Eu diria o seguinte, que o presidente Bolsonaro realmente ele tem um apreço muito forte e relações estreitas, relações pessoais estreitas com o presidente Trump. Essas relações, elas não são novas na política internacional. Vários governantes, vários países têm contatos diretos e têm, enfim, um relacionamento pessoal muito significativo. Quem conhece a prática da diplomacia e da política internacional sabe que não é muito diferente do cenário interno, né? O famoso networking, etc. Esse é o primeiro ponto. Então, realmente, há uma aproximação do presidente e do presidente Bolsonaro. E essa aproximação, eu discordaria de um ponto com você. Ela trouxe digamos assim, relações ainda mais estreitas com o nosso parceiro do Norte, os Estados Unidos. E dando prosseguimento também a uma política que não é nova para o Brasil de aproximação. Se a gente for pegar a história da diplomacia brasileira, a história da política externa brasileira, a gente tem desde o Barão do Rio Branco, quando viu aquela mudança de eixo de poder para os Estados Unidos, que ganhava cada vez mais poder, nós temos historicamente, como eu já falei, não é uma aproximação do Brasil, relações estreitas do Brasil com os Estados Unidos. Então, não acho que tenha sido prejudicial para o interesse do Brasil. Até porque a prática, diferentemente do que muitos argumentam, ela mostra que o Brasil teve compensações e teve benefícios significativos. Podemos lembrar que o Brasil aprovou, há pouco tempo, podemos dizer, alguns meses, o Acordo de Alcântara, por exemplo, que vai levar investimentos ou trazer investimentos significativos para o setor aeroespacial brasileiro. Eu já citei aqui o memorando que assinamos há pouco também, que prevê a possibilidade de investimentos de cerca de $1 bilhão, não é, em áreas estratégicas da economia brasileira, inclusive na infraestrutura, salvo engano. E também tivemos compensações na área comercial, que muitos não ressaltam, podemos dizer assim. Alguns falam, mas houve o fechamento, houve o incremento de barreiras para setores como o aço, por exemplo, o alumínio. Mas, em compensação, houve também abertura para outros setores, como a carne in natura. Então, tudo é uma negociação. Tudo uma negociação, claro.
os Estados Unidos defendendo o interesse deles, né, o interesse nacional, não é? E o Brasil defendendo o nosso interesse nacional. Mas eu acho que a gente também não pode confundir muito a questão do interesse nacional com o relacionamento pessoal entre os estadistas, entre os indivíduos. Por quê? Porque eu acho que esse relacionamento, muito pelo contrário do que muitos afirmam, ele acaba trazendo ganhos, porque mostra ou acaba aprofundando o quê? As benesses do relacionamento bilateral Brasil-Estados Unidos. Os últimos movimentos aí do presidente Jair Bolsonaro, a gente já percebe que ele já se prepara aí no caso de uma vitória do democrata, né? A própria fala do presidente já foi mais comedida. Quem somos nós para interferirmos em assuntos americanos? A gente já nota um comportamento e um discurso já para esse novo momento, caso ele ocorra. O presidente tem sido precavido. Ele está bem assessorado agora e tem tentado manter, digamos assim, a parcimônia, a tranquilidade, o que é muito bom para o Brasil. Até porque a gente sabe que qualquer coisa na política internacional que um alto representante, uma autoridade de um país diga sobre a outra, pode ser interpretado de acordo com a Carta da ONU como interferência em assuntos internos do outro país. E eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem atuado com tranquilidade, esperando, não é, o resultado final, tem sido precavido, porque a gente sabe de reviravoltas, mas, claro, ele não tem escondido também a preferência que ele tem pelo Trump, né, por ter esse relacionamento que a gente já falou aqui, estreito com o Trump. Isso aí ele explicou até muito bem, no meu ponto de vista. Sim, sim. Nós temos uma fala aí do Joe Biden sobre o Brasil, ali naquele momento em que o Michel Temer assumiu a presidência da República, onde ele faz uma excelente análise da relação entre os dois países. Com essa leitura, eu percebo que as relações, aquilo que você falou, elas continuarão muito boas porque são relações muito sólidas. Então, elas devem continuar mesmo aí em torno de divergências na questão ambiental que devem ser bastante debatidas, não é isso? Sim, elas devem ser bastante debatidas, mas como tudo nas relações internacionais, na diplomacia, ela pode ser negociada também. Há canais de diálogo entre Brasil e Estados Unidos, canais diplomáticos também, e eu tenho certeza que, como eu já disse antes, o relacionamento Brasil-Estados Unidos continuará um relacionamento de altíssimo nível e a mudança de presidente, se houver realmente se o Biden assumir o poder como presidente, como eu já afirmei, não trará tantas consequências significativas no relacionamento bilateral. Claro, faço observação novamente para ficar claro, com exceção de pontos específicos, como, por exemplo, o meio ambiente, mudanças climáticas e até algumas questões ligadas à saúde global, que a questão da Covid, claro, o Partido Democrata, o Biden, tem pensamentos, digamos assim, um tanto diferentes quanto aqueles do Trump, quanto ao combate à Covid. Certo, agora uma pergunta eleitoral, uma pergunta política para um diplomata. Caso vença Biden, essa mudança toda, digamos ali, na política americana, você acha que isso pode refletir eleitoralmente também na nossa sucessão de 2022? Eu acho que não. É uma opinião pessoal, novamente, eu acho que não. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele sabe que não necessariamente há esse impacto da política americana na política brasileira, como alguns analistas insistem em afirmar. O Brasil é um país soberano, que tem uma população que sabe escolher os governantes, eu tenho certeza, e a nossa democracia é madura o bastante para não se deixar influenciar por ações políticas ou por governantes de outros países. Diego, para fechar o programa, com os números que nós temos aqui em mãos, dá para se fazer uma previsão de quem vai vencer essas eleições? Olha, o favoritismo, inegavelmente, está com Biden, mas, como eu disse, tudo pode acontecer em um sistema eleitoral tão diferente do sistema brasileiro. É o que eu posso dizer no momento. Muito obrigado pela sua participação na análise dos fatos. Foi uma imensa satisfação e você contribuiu muito aí para a gente construir um rico debate. Eu que agradeço e fiquei muito honrado com o convite. Muito obrigado. Na democracia não existe inimigo, existe adversário.
Não existe morte, e sim jogo político, onde o vencedor recebe o mandato para garantir a liberdade daqueles que não votaram nele. O Análise dos Fatos é esse espaço do bom debate, trazendo todas as opiniões para que você possa compreender melhor a política. Muito obrigado, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.